Hoje nós vamos fazer o estudo do sinal da função de primeiro grau. Então a função, quando a gente está estudando função de primeiro grau, tá? A gente fez todo um estudo já na aula anterior. Então nós fizemos construindo o gráfico, nós aprendemos como que eu acho o ponto que corta o eixo do x. Aquele ponto que corta o eixo do x nós vamos chamar de zero da função, tá? Onde a função zera, ou seja, meu x é igual a zero. Ou podemos imaginar depois que ele vai ser exatamente a raiz da função, tá? Que a gente vai pensar em raiz quando a gente chegar nas equações, mas ele é o zero da minha função, onde ele anula a minha função. Nesse caso, para valores, tá? A gente vai precisar descobrir para que valores a minha f de x assume valores positivo, valores negativo, tá? Ou valor zero. O valor zero é exatamente aquele valor que anula a minha função. É o zero da minha função, tá? Ele vai ser o ponto que vai cortar o eixo. Ok? Então aqui a gente vai trabalhar isso aqui como intervalos, né? Ou um ponto isolado ou intervalos. Mas quando a gente fala maior ou menor, ele vai ser intervalos, e quando eu falo igual a zero, ele vai ser um ponto. Então aqui a gente vai encontrar um ponto e dois intervalos, tá? Temos que achar tudo? Vamos precisar achar os dois intervalos mais o ponto. Então, os 3 itens ali, tá? Bom, para a gente encontrar o sinal maior que zero, da função maior que zero, então nós vamos determinar o valor de x, onde y é positivo, ou seja, y maior que zero. Se eu olhar no gráfico que nós fizemos ontem, tá? Os valores onde o gráfico está acima do eixo x. O meu y está assumindo só valores positivos. O nulo é exatamente, eu vou determinar onde corta o eixo do x, tá? Que é o zero da função. Então vai ser aquele ponto onde ele está cortando o eixo do x. E f de x menor que zero, que vão ser os negativos, eu vou achar os valores para y negativo, tá? Aqui está errado aqui, eu vou corrigir aqui para vocês. Aqui é negativo, na verdade, não é positivo, desculpa. E vai ser exatamente aqueles pontos onde o gráfico está abaixo do eixo x. Ele está assumindo só valores negativos, tá? São exatamente aonde o valor de x, o valor de y, tem só valores negativos. Positivo vai ser aonde a minha função é maior que zero, negativo, meu y é menor que zero. Então, quando nós fizemos os gráficos na aula anterior, o que a gente pegou? Nós encontramos os valores acima do eixo e vimos que tem valores abaixo do eixo x. Esses são exatamente esses valores que nós vamos encontrar agora, tá? Então, como que fica aqui se a gente for pensar de uma forma geral, para uma função independente, qualquer que seja ela qual for? A função de primeiro grau, ela é exatamente nesse formato, f de x igual a x mais b, né? Onde que anula a minha função? Vai ser o ponto onde que o x, eu vou estar zerando f de x, então eu vou fazer o meu f de x igual a zero e vou isolar x, vou achar o valor de x. Sempre vai ser menos b sobre a. Então, quando eu penso assim, olha, qual é o valor que corta o eixo do x? Vai ser o x igual a menos b sobre a. Ah, mas vai ser negativo aqui? Vai depender do valor de a e de b. Ele pode ser um valor positivo, como pode ser um valor negativo. Vai depender dos sinais dos valores de a e de b, tá? Minha função, quando a minha função é crescente, o que acontece, né? Eu vou ter esse ponto aqui, ó, né? Eu vou estar pensando assim, olha, minha função f de x, eu vou ter a mais ax mais bx, aqui é positivo, né? Então, o que acontece? Eu tenho que meu x ele vai ser maior, tá? Fazendo todas as continhas, ele vai ser maior que menos b sobre a. Quando a minha função ax mais b for negativa, ou seja, eu vou pegar os valores abaixo
valores negativos, ou seja, abaixo do eixo, a parte negativa do eixo y, o meu x ele é menor que menos b sobre a. Então, aqui, olha, eu tenho ponto menos b sobre a, que é onde corta o eixo do x, lembrando que esse eixo aqui, ele é o eixo do x, tá? Aqui eu vou estar considerando o eixo do x. Eu tenho o ponto aonde ele corta o eixo, exatamente ao zero da minha função. E eu tenho um intervalo que os valores são positivos e tenho um intervalo com o valor negativo. Ou seja, se a minha função é crescente, todos os valores maiores que o zero da função ele é positivo. Todos os valores menores que o zero da minha função assumem valores negativos. Ok? Tudo bem? Bom, e se for o contrário, se minha função for decrescente, se a minha função decrescente, ou seja, o meu a for menor que zero, lembrando, né, que a função crescente, o a é positivo, função decrescente, o a é negativo, tá? Então, aqui eu vou fazer o mesmo raciocínio, só que agora ele inverte, né? A minha função, ela assume valores positivos quando o meu x for menor que menos b sobre a. E a minha função, ela assume valores negativos quando o meu x for maior que menos b sobre a. Ou seja, eu tenho aqui, também lembrando que aqui é o eixo do x, tá? E eu tenho o zero da função, que para crescente ou decrescente eu vou fazer sempre igual, vou calcular sempre da mesma forma. Sempre vai ser menos b sobre a. E quando a minha função é decrescente, valores menores que o zero da função é positivo. Maiores é negativo. Lembra que ele vem de onde que vem para onde vai? A minha função? A minha função cresce, minha função decresce. Então, o meu y está assumindo, querendo ou não, a gente não escreve. Mas eu tenho meu eixo y aqui, ó. De alguma forma, meu eixo y está aqui. Em algum cantinho ele está aqui escondido. Então, na parte positiva ele é positivo, parte negativa é negativa. Só que eu vou olhar a partir desse ponto que encontrou o eixo x aqui, ó. Tá? É esse aqui que direciona. Por isso que eu não escrevo o eixo y, porque ele pode ser, esse zero aqui necessariamente não vai ser a origem. Mas qualquer valor que esteja aqui, ele é positivo. Qualquer valor que esteja daqui para mais, ele é negativo, tá? Isso, Davi. Ele sai do positivo e vai para o negativo. Minha função está decrescendo. Sai do alto e vai para o baixo. A função crescente, ela sai do valor pequenininho e cresce. Então, a gente não coloca o eixo y exatamente porque esse zero da função aqui necessariamente não é a origem, tá? Mas aqui, por que a gente não coloca o eixo do y? Tá? Porque eu não sei aonde que está o meu eixo, onde que corta esse ponto aqui, onde esse ponto está cortando. O eixo do x. Se eu não sei onde corta o eixo do x, eu não consigo localizar a distância com relação à origem. Tá? Não conseguindo localizar a distância com relação à origem, quando a gente faz o estudo de sinal, a gente não coloca o eixo y, de forma alguma. Tá? Por isso que ele não tem aqui. Ele pode estar aqui, o eixo y pode estar aqui, o eixo y pode estar aqui. Eu não sei onde que é a distância desse valor de menos b sobre a com relação à origem, tá? A única coisa que a gente sabe é que a partir desse ponto, é esse ponto que vai definir maiores que ele ou valores menores que ele, são positivo ou negativo, tá? E aí eu preciso, decrescente tem esse comportamento, crescente tem o comportamento inverso. Para verificar se realmente conseguir entender, vamos fazer um exercício. Nesse caso, desse exercício, nós vamos fazer o estudo de sinal. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar, achar o zero da função, ou seja,
achar o valor de x, lembrando que o zero da função vai ser x igual a menos b sobre a. Opa, então eu consigo achar. Se eu pensar aqui, olhando a minha função, escrever ela como y 4x menos 5. Meu a está aqui. Meu b está aqui. Então, o meu x vai ser quem? Menos 5, que é o b, sobre o a, que é 4. Eu tenho menos com menos, ele vai ser mais, então ele vai ficar 5 quartos. Ok? Então, o ponto que corta o eixo do x é o x igual a 5 quartos. Isso aqui é o item que eu preciso estudar, que eu preciso verificar. Então, vamos fazer assim, olha, esse aqui é o item 1, que eu preciso estar verificando. O item 2, se a função é crescente ou decrescente. Então, f de x, ele cresce porque o a é positivo. A maior que zero. Então, o que vai acontecer? Pensando no eixo x, eu tenho aqui 5 quartos, que é onde corta o eixo do x. Se ela é crescente, eu vou ter algo desse tipo, certo? Uma reta vai ser isso aqui, ela é crescente. Ela está crescendo. Ou seja, ela sai do valor menor e vai para os valores maiores. Então, para valores maiores que 5 quartos, que está aqui, ele é positivo. Para valores menores que 5 quartos, eu vou ter valores negativos. Então, para x maior que 5 quartos, x é positivo. Para valores de x menor que 5 quartos, os meus valores de x, de y também, né? A gente for pensar f de x, vamos colocar aqui f de x, é negativo. Que aí a gente vai pegar todos os valores de y ali, tá? Então, minha f de x, ela é positiva para x maior que 5 quartos e f de x é menor para valores menores que 5 quartos, tá? Gente, vamos voltar aqui, olha, na nossa definição. Então, eu tenho aqui, olha, eu achei o zero da função, voltando aqui na definição. A minha função ela é positiva quando o x é maior do que o ponto que corta, o zero. A minha função ela é negativa quando o meu x ele é menor, tá? Então, eu tenho x aqui igual a 5 quartos. Quando meu x for maior que 5 quartos, a minha função é positiva, meu f de x, ou seja, meu y, tá? Quando x for menor que 5 quartos, a minha função assume valores negativos, ou seja, meu y assume valores negativos. Só fechando aqui, y igual a f de x, tá? Porque você terá y igual a 4x menos 5, independente do valor que eu tenho aqui. Se você fizer y igual a zero, eu vou ter 4x menos 5 igual a zero. Esse aqui eu tenho um b, ele vai passar para o outro lado. Sinal contrário. Certo? Sim. Então ele vai ficar positivo. 4 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então ele chega aqui. Eu tenho quem aqui em cima? B. E aqui eu tenho A. Por que o menos? Porque se o meu B ou o meu A for negativo
o meu B, aliás, né, ele for negativo ou positivo, eu tenho que fazer uma regra de sinal aqui. Essa que eu jogo para cá, ele muda o valor. Entendi. Então, o menos na frente aqui, quando a gente coloca esse menos aqui, é exatamente quando a gente faz assim, olha, se eu trocar de membro, ele muda o sinal, então eu tenho que fazer a multiplicação aqui. Eu não segui o sinal todo 5. Porque quando eu faço, eu resolvo uma equação, que é o caso aqui, eu obrigatoriamente tenho que fazer a troca de sinal. E como que a gente faz uma troca de sinal? Sem errar, sem medo de errar. Eu ter na minha equação um sinal negativo que multiplica tudo. Se a gente for pegar aqui, olha, eu tenho aqui, vamos pensar que eu tenho 0 aqui, né? 5 quartos, tá aqui. Menos 5 quartos, tá aqui. Tá certo. Essa distância aqui, ó, são iguais. Distância. Só que se eu olhar em valor numérico, um é o oposto do outro. Uhum. Então, eu tenho sempre que tomar esse cuidado. Se na minha função ele é positivo ou negativo, quando eu resolvo uma equação, eu tenho que fazer troca de sinal. Se eu pegar aqui, vamos supor que eu tenho y igual a 4x mais 5. A hora que eu resolvo a equação, vai ficar... O meu 5 ele tem que vir para cá com o sinal oposto, certo? Sim. Então, ele vai ficar menos 5. Então, o meu x ele vai ser igual a menos 5 quartos. Você viu que deu uma diferença de sinal, os dois? Uhum. Como que eu faço esse joguinho aqui para não ter problema com essa equação que a gente fez? Então, o primeiro você viu que com o menos aqui eu fiz essa inversão de sinal, deu 5 quartos, bonitinho. Nesse outro caso, o que eu tenho aqui? X vai ser igual a menos, o B ele é 5, o A ele é 4. Então, ele fica menos 5 quartos. Entendi. Então, ali eu tenho essa coerência. Então, esse menos é exatamente para eu fazer aquela inversão de sinal quando eu troco o valor de membro. Porque na equação, quem troca de sinal é só o B. O A, ele segue o sinal, ele não faz troca. Porque ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. O outro é que ele está somando e está subtraindo. Então, para resolver esse exercício, nós vamos verificar se f é crescente ou não. Então, a gente tem o A positivo. Então, eu tenho que meu f de x é crescente. Eu tenho que A maior que zero. E aí eu vou encontrar o valor de x. Então, primeiro verificar se é crescente, 2, encontrar o valor de x. Então, lembrando que x é menos b sobre a. Então, o x vai ser igual a quem? Menos com menos 4 sobre 2. Menos com menos vai dar mais. 4 sobre 2 é igual a 2. Então, x igual a 2 é onde corta o eixo do x, né? Se eu considerar, eu tenho 2 aqui, que é onde corta o eixo do x. Lembrando que a minha função é crescente, então ela vai ser uma reta. Vamos supor que seria algo assim, tá? Eu sei que para valores maiores que 2, o meu y ele é positivo, e valores menores que 2, meu y é negativo. Então, é isso que a gente tem no estudo de sinal. Então, y ou f de x é positivo quando o meu x ele é maior que 2. E f de x assume valores negativos, ou y assume valores negativos, quando o x for menor que 2. Ok? Lembrando, tá? Que o sinal, se eu esquecer de fazer a troca do sinal, em vez de pegar 2, fazer menos 2, então ficar menos 4 dividido por 2, eu vou pegar valores errados. Porque eu vou estar utilizando como o zero da função o oposto de 2, que na verdade ele não zera a função, tá? Então eu tenho que tomar esse cuidado com a regra de sinal ali.
Não posso esquecer do sinal, não posso esquecer que eu tenho que trabalhar com os sinais ali. Então, lá, na produção de peças, uma fábrica tem um custo fixo de R$16, mais um custo variável de R$1,50 por unidade produzida. Sendo X o número de peças produzidas, tá? Unitárias, a gente vai determinar a lei de formação que fornece o custo de produção de X peça. Para a gente resolver esse exercício, eu preciso pensar. Lembrando que a gente está trabalhando a equação na função do primeiro grau, tá? Então, eu tenho, lembrando que a lei de formação de uma função do primeiro grau sempre vai ser f de x igual a x mais b. Então, lembrando que a lei de formação de uma função de primeiro grau é sempre ax mais b. O b é o que é fixo, o a é o que é variável, porque vai depender do valor de x. X, nós vemos aqui no enunciado como hipótese, que é o número de peças unitárias produzidas. Então, o x vai se manter, tá? Quem que é junto? Quem que é variável ali? Eu tenho um custo variável de R$1,50 por unidade. Então, a cada unidade produzida, eu preciso multiplicar por 1,50. Então, eu vou ter 1,50, 1,5, né, vezes x, ou mais a parcela fixa, o custo fixo, que no caso aqui o custo fixo é 16. Então, eu tenho R$1,50, que ele é variável, ele é a parcela, o custo variável, por unidade, né? Então, vai ser 1,5, 1,50 vezes x, mais a parcela do custo fixo, que é R$16. Então, a lei de formação da minha função, nas condições dadas, é essa daqui. F de x igual a 1,5x mais 16. No item D, o que está perguntando? Quer calcular o custo da produção de 400 peças. Ou seja, eu estou dando valor para x. Se o x é o número de peças unitárias, se eu tenho 400 peças, eu vou fazer simplesmente uma troca ali, tá? Então, eu tenho que x é igual a 400, que é o dado, né, de peças, e eu quero saber o custo. Então, a função que eu tenho ali é a minha função custo. Então, a minha função, a hora que eu fizer a substituição x por 400, eu vou ter 1,50 vezes 400 mais os 16, né? Que ele vai ser 1,50 vezes 400, vai ser 600, mais 16, 616. Se a gente pensar em custo, então eu tenho R$616. Se eu pensar simplesmente no valor numérico de uma função, ele é 616. Pensando em custo, como é a hipótese do exercício, R$616.